Vamos iniciar a quarta unidade falando sobre o México, algumas características do país mexicano, bem como também um pouco da sua história, né? Então, qualquer dúvida após a explicação e a leitura, vocês podem me chamar no privado, tá bom? Então, vamos iniciar aí a unidade 4. O México tem uma área de aproximadamente 1.964.380 km². A capital do México é a Cidade do México. E de acordo com a sua regionalização física, o país faz parte da América do Norte, né? Na chamada regionalização histórico-cultural, que divide a América da seguinte forma: América do Sul, América Central e América do Norte. Essa região ela era ocupada pelos maias, astecas e toltecas antes da colonização espanhola. E aí, com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, essas sociedades foram destruídas com a intenção de buscar metais preciosos, da superioridade militar dos europeus e das doenças contraídas por essas civilizações pré-colombianas. E aí, com a decadência das civilizações pré-colombianas, a região ela foi totalmente dominada pelos espanhóis. E a partir daí ocorreu a exploração, né? A cidade de Azteca ela passou a ser governada por Hernán Cortés e depois ela passou a ser chamada de Nova Espanha. E no ano de 1935, esse território ele foi convertido em vice-reino, né? O primeiro líder do vice-reino foi Antônio de Mendonça. Um outro fator, como ocorreu com as outras colônias da América Latina, o México também serviu como área de exploração. No início era realizada a mineração, graças à descoberta do ouro, principalmente no norte do país. Já na fronteira com os Estados Unidos, concomitantemente à mineração, foram surgindo outras atividades, como a agricultura, e transformou essas regiões aí de planícies em terras prósperas. As mercadorias eram transladadas ou transportadas pelo transporte marítimo por meio dos portos, né, chamado Acapulco, na costa oeste, e de Veracruz, na costa leste, na região do Golfo do México. Então, essa atividade aí, comercial, ela acabou incentivando o surgimento de importantes cidades, como a cidade do México, que é a capital do México, porque os produtos comercializados com a metrópole espanhola, que vinham das Filipinas especificamente, né, acabavam passando por essa região e pelo porto de Veracruz. E aí depois, esses produtos partiram para o continente europeu. Dessa forma, o que aconteceu? Com a colonização, as riquezas do país elas foram exportadas para a Espanha e a colônia começou a sofrer com desigualdades sociais e concentração de terras. A ampliação de grandes latifúndios está relacionada ao aumento da expulsão dos índios de suas terras e a intensificação do sistema de encomienda, né? Encomienda, em que os proprietários rurais exploram os trabalhadores por meio do endividamento, de modo que estes praticamente não recebiam salário. Tal situação motivou revoltas de caráter popular, em razão das quais a elite dominante tomou algumas medidas para sufocar os movimentos que a geraram. E aí, com o fim da obrigatoriedade de pagamentos de dívidas atrasadas aos nativos pelo arrendamento, a abolição do escravo e o fim da discriminação de mestiços e índios, né? Diante do quadro de insatisfações populares, em 1821 o México adquiriu sua independência, pois a elite estava insatisfeita com a administração feita pela metrópole e temia que o movimento popular, né, por independência acabasse com os seus privilégios.
E aí, após a independência do México, o país ficou fragilizado, a colônia, né, especificamente, tanto economicamente quanto politicamente, o que contribuiu para que o país perdesse alguns territórios. E aqui nós temos exemplos de alguns territórios que foram perdidos, né, nesse processo de fragilidade econômica e política. O Texas, cedido para os Estados Unidos em 1845. Em 1848 foi assinado um tratado entre os dois países que permitiu a anexação do Novo México, porções da Califórnia, do Texas, do Colorado, de Nevada, né, aos Estados Unidos. Eles pagaram 15 milhões de dólares. Posteriormente, em 1853, os Estados Unidos compraram os territórios do Arizona e algumas porções do Novo México por 10 milhões de dólares. Então, isso era uma prática comum, né? Porque naquele contexto histórico, a ocupação dos territórios se dava de três formas: ou através de guerras, quando não havia o acordo, né? Através de acordo e através de compras. Então, esses territórios que nós acabamos de citar aqui, eles foram comprados, né, pelos Estados Unidos, nesses valores aí que nós acabamos de falar. Sobre os aspectos sociais do México. A população mexicana é de 127 milhões de habitantes, dados de 2016 do IBGE. A densidade demográfica é de 65,3 habitantes por quilômetro quadrado. Algumas regiões ela ultrapassa 500 habitantes por quilômetro quadrado. Sendo assim, pode-se dizer que a distribuição da população mexicana é irregular, com maior concentração populacional nas porções centro-oriental e ocidental e nas áreas litorâneas também. Na página 428, vocês têm lá um mapa que mostra essa densidade demográfica. Vocês vão perceber que a desigualdade, né, em relação à concentração de pessoas é enorme. Né? Percebam que tem áreas lá que tem menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado, o mapa te mostra através da legenda. Tem áreas de 51 a 100 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Agora, essas áreas que a tonalidade, que a cor é mais escura, ultrapassa os 500 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, por exemplo, as principais metropolitanas, as principais áreas metropolitanas em si, elas ultrapassam 500 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Cidade do México, por exemplo, Guadalajara, Monterrey, Puebla, né? Tijuana, são cidades que ultrapassam muito acima de 500 habitantes por quilômetro quadrado. Então, sendo assim, podemos dizer que a distribuição da população mexicana ela é irregular. Né? Então, a população em si ela acaba se concentrando, a maioria da população acaba se concentrando nas porções centro-oriental e ocidental e nas áreas litorâneas. Entre o período de 1950 e 1980, o país passou por um intenso crescimento vegetativo. Só que a partir da metade dos anos 1980, com a queda da taxa de natalidade, esse índice diminuiu. Na última década, houve uma melhora no índice de qualidade de vida, principalmente nas áreas de saúde, educação e geração de empregos. Né? O país ainda enfrenta alguns problemas sociais. Na página 429, nós temos uma tabela que te mostra aí as diferenças sociais dos países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e o México. Né? Então percebam que o Canadá, especificamente, que pertence à região América do Norte, tem mais, a expectativa de vida lá é de 82 anos. O IDH lá é de 0,913, perdendo para os Estados Unidos, que é 915, e o México, 756. Então, por meio dos dados anteriores, podemos notar que os países componentes da América do Norte, o México, é o que apresenta os indicadores mais baixos, né,
indicadores sociais como o IDH, expectativa de vida, acesso à água potável, acesso à rede sanitária, a taxa de alfabetização, a renda per capita. A renda per capita do povo mexicano é de 8.981, fazendo uma comparação com a renda per capita. A renda per capita é a distribuição da riqueza por habitante. Então, olha só, nos Estados Unidos, a renda per capita ultrapassa os 56 mil e no Canadá ultrapassa os 43 mil dólares por ano. Ultrapassa. Um outro fator também, que diferentemente de outros países da região que foram colônias de povoamento da Inglaterra, o México ele teve uma colonização de exploração. Por isso que ele pertence também, na regionalização histórico-cultural, à América Latina. Né? Por isso que o México é chamado de um país latino-americano. Sobre a urbanização, a maior parte dessa população mora na área urbana. 79% da população mexicana mora na área urbana. A capital do país, a cidade do México, é uma das maiores cidades do mundo. Olha só, moram lá 20,8 milhões de habitantes. As maiores concentrações urbanas são Puebla, Monterrey, Guadalajara e Tijuana.